Muito bem. E em seguimento, na linha de reflexão sobre o setor, e agora pormenorizando a nossa análise nas IPSS ou equiparadas, há muito que se fala de unidades especializadas para dar resposta a uma parte do tão famoso conceito da saúde mental. Falamos dos quadros demenciais, que é visto por alguns também como uma pandemia. E os fatores de risco associados ao desenvolvimento destes quadros degenerativos têm estratégias de prevenção ou atenuação, nos casos genéticos, mas sentimento de impotência de grande parte das IPSS para lidar com este fenómeno é claríssima. Nós hoje sabemos que a intervenção na área da saúde mental é uma estratégia articulada entre vários níveis de cuidados, desde o Serviço Nacional de Saúde ao setor privado e social. No entanto, documentos como a Estratégia da Saúde na área das demências, publicado a junho de 2018, parecem continuar a ganhar pó e a serem tudo menos documentos de guidelines para a execução de políticas públicas na área da saúde mental, porque voltamos ao velho paradigma que uma política pública só é política pública quando é executada e quando o seu impacto direto numa comunidade é avaliado de forma positiva. Sob este cenário, entre prevenir, atuar e melhorar, qual é o estereótipo existente, na sua opinião, se acha que existe, para que não exista um investimento na criação de respostas especializadas na área da demência, com o principal enfoque, por exemplo, na economia social? Bom, é um problema complexo, portanto, julgo que dificilmente poderia ter respostas muito simples. Julgo que um dos aspectos a considerar é que esta área mais abrangente da saúde mental, mas depois então se entrarmos na questão mais específica das demências, tem um grande problema de expressão. Não de expressão no sentido do número de pessoas que acabam por padecer e que nós sabemos que muito provavelmente nos próximos anos irão sofrer com estas situações, mas sim de expressão porque pouca voz têm. São das áreas cujos utentes em si têm menos voz. E, portanto, isso logo à partida é um condicionalismo. Nem sempre as suas famílias são essa voz. É verdade. E até porque nós, eu acho que não adianta nada estarmos aqui com culpabilizações, acho que se entrarmos por aí vamos nos culpabilizar todos, certamente, eu começo por mim. Exatamente. Eu acho que nós temos, isso sim, um quadro geracional socioeconómico caracterizado por uma espécie de grande sanduíche, para usar esta imagem, muito apertada, com muitas pessoas na idade mais ativa, digamos assim, no sentido socioeconómico, que são os grandes cuidadores de mais jovens, supostamente seriam cuidadores também dos mais velhos, são simultaneamente os que trazem supostamente o rendimento, ou grande parte do rendimento, que devem produzir mais para que a economia e o país tenham depois dinheiro dos impostos para pagar os serviços públicos a todos. E eu acho que não descrevi metade da sanduíche. É verdade, sim. E isso faz com que as pessoas, por uma questão também da sua própria sanidade mental, entre aspas, de sobrevivência, porque é uma espécie de sobrevivência, tenham que fazer escolhas, as suas próprias prioridades de preocupações mais presentes, onde investem mais a sua reivindicação,
a procura dos seus desejos, e isso não está, garantidamente, na maior parte dos casos, voltado para os que são mais velhos, que se aproximam, alguns deles, até fruto de doenças que possam já ter e da fase em questão, de um momento já de fim de vida, inclusivamente, ou previsivelmente, e muitas vezes esses ficam esquecidos, ou literalmente esquecidos, ou esquecidos mais nesta ideia de que não são a primeira das preocupações e de onde se opta por colocar recursos, ou que se pode em dilemas que muitas vezes as pessoas têm, que são os dilemas de eu queria ser eu a cuidar, mas eu não consigo. Eu não consigo. Ou não consigo, sim. Ou porque não posso do ponto de vista de recursos, ou de recursos materiais, ou porque não consigo e não posso, até por recursos pessoais, no sentido das minhas competências. Ou seja, eu não sou capaz de superar certas dificuldades que possa antecipar nisso, e imediatamente isso me cria um desequilíbrio tal que poria em causa até o pouco suporte que eu neste momento posso dar, mesmo que seja à distância, mesmo que seja para garantir que outros prestam esse cuidado. E, portanto, esta própria realidade, penso eu, tem um impacto substancial. Daí que aquilo que são as preocupações com os cuidadores informais seja um aspecto muito relevante. Agora, o que me parece também é que também estaremos longe, julgo eu, devido a esta questão da sanduíche, de sequer chegarmos a ter cuidadores informais na dimensão dos cuidados que são necessários prestar. Portanto, a questão nem se coloca apenas, que é grande, mas não se coloca apenas, e foram criados já alguns mecanismos do apoio aos cuidadores informais. Trata-se depois de haver quem consiga, mesmo com os apoios, ter essa disponibilidade ou conseguir livrar-se dos apertos dessa sanduíche para o fazer. E isso provavelmente é capaz de ser negócio para mais do que uma geração, infelizmente. Do ponto de vista de preparação ao longo da vida para uma realidade que exigirá mais do ponto de vista dos cuidados da família, dos cuidados da comunidade ou dos cuidados institucionais, mas também exigirá mais de cada uma das pessoas ao longo do seu percurso de vida, de modo a prevenir as circunstâncias em que vai envelhecer. E julgo que, do ponto de vista da sustentabilidade, a questão dos comportamentos e dos hábitos de vida é absolutamente fundamental para garantir o mínimo de sustentabilidade. Só que esse é um caminho longo, demorado. Eu diria que precisa de inovação, provavelmente, também, da forma como prevenimos hoje, não é? Bom, precisaremos sempre de inovação, mas eu acho que nós precisaremos neste momento muito mais de uma outra coisa. Nós precisamos mesmo de ação do ponto de vista preventivo, porque se nós aplicarmos o que já sabemos hoje para prevenir, nós já teríamos muitos resultados daqui a uns anos, mesmo que isso não signifique uma grande inovação face ao que já às práticas que em alguns poucos sítios já se aplicam. Mas precisamos de fazer mais nisso, muito mais nessa prevenção para conseguir chegar aí. Muito bem. E ainda nos contextos de intervenção de IPSS sobre o cenário... Força, claro. Eu queria reforçar uma coisa que disse há pouco, mas esqueci-me. É que a questão o impacto das demências é de tal ordem, e por isso é que é absolutamente inevitável, e parece-me que estamos a chegar a um beco sem saída nesse aspecto, e utilizou essa expressão no princípio, noutras circunstâncias, mas aí acho que estamos a chegar a um beco sem saída, ou melhor, eu acho que estamos a chegar a um beco com saída, é uma única saída, na verdade. Nós vamos ter mesmo que colocar
no terreno, em prática, pelo menos duas grandes dimensões de atuação relativamente à questão das demências. E se não fosse assim, nós não tínhamos o último número da revista Economist tem uma área substancial a falar sobre as demências. Não é uma revista da área da saúde, não é uma revista da área das pessoas, no sentido de centrada nas pessoas, não é? Não é uma revista de generalidades, é uma revista eminentemente de economia e política, vá. E um dos temas em destaque neste número era precisamente das demências. E uma das coisas que vinha referido era que vinha mesmo defendido de forma muito clara e sustentada, também em investigação, é que sustentavelmente, para já que era imperativo atuar relativamente a isto. Já era tarde. Depois, e que o impacto económico disto é tremendo. Depois, que sustentavelmente só prevenindo. E prevenindo, e diz a Economist, nós já sabíamos isto, ainda bem que a Economist reproduziu, é que é muito barato prevenir. Sim. É muito barato. As intervenções necessárias para se prevenir, quando se faz as contas, a quanto é que isso significa face ao impacto que tem, é muito, muito barato. Diz a própria Economist, também reforça isso. E tem que ver com o quê? Com o que dizia há pouco. Hábitos de vida saudáveis. Lá estão outra vez, vai-se sempre parar. Comportamentos. O que é que nós fazemos? Não é porque dizer que o governo ou o Estado tem que fazer alguma coisa com isto e tal, tem que fazer alguma coisa. Sim, tem que fazer. Mas não tem que fazer tudo. Nem pode fazer tudo, nem deve. Nem julgo que isso seja aceitável, substituir-se a cada um de nós, na nossa liberdade e autonomia para decidirmos que comportamentos é que temos, com que impactos é que temos na nossa saúde. E isso é uma responsabilidade cívica, e é uma responsabilidade cívica com as futuras gerações. Porque se não tivermos esse cuidado, são as futuras gerações que terão que decidir, das duas uma, ou terão encargos muito grandes, ou terão que lidar com dilemas éticos muito mais complicados.